Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, então, agora para a gente falar de estudo de mercado ou análise mercadológica. Tem algumas agências que falam em ACM, análise comparativa de mercado. Tem vários termos que a gente usa, mas no fim das contas é a metodologia usada para precificação dos imóveis. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Sandra Canelas, eu sou consultora imobiliária da Remax, eu sou um agente do Clube Platinum, estou entre os 5 melhores corretores da Remax Brasil em faturamento. E todo esse meu sucesso dentro da profissão se deve a seguir realmente o modelo. Então, a gente está estudando o modelo parte a parte e hoje eu vou tentar mostrar para vocês de que forma eu faço a precificação do imóvel. É impossível eu começar a falar sobre isso e não dizer para vocês que, para mim, hoje, depois de toda a experiência que eu adquiri, a gente já falou sobre posicionamento, que é importantíssimo. Tudo que eu tenho vem do posicionamento, é a principal atitude inicial. Quando nós começamos a ser corretores, nós temos que usar e abusar do posicionamento para as captações. No entanto, eu aprendi com o tempo que fazer captação exclusiva, fazer o modelo e não precificar não gera resultados. O que acontece? Você pega a captação, você assina a exclusividade, você faz a gestão exclusiva, mas você não vai conseguir vender. Então, precificação passou a ser, no meu entendimento, o principal ponto que você tem que aprender, reaprender, treinar, retreinar para conseguir precificar o imóvel e assim conseguir vendê-lo da melhor forma, ter o menor tempo e da melhor forma possível, né? Que é esse o nosso objetivo. Então, vamos lá. Como eu faço a minha análise mercadológica? Primeiro, deixar para vocês que essa análise mercadológica ela me ajuda a traçar o plano de marketing, que vai ser a próxima aula. E como? Ela define as características principais da oferta. O que esse produto tem versus o preço que ele vai ser oferecido ao mercado. Então, ele tem que se tornar extremamente atrativo. O preço dele, frente ao que ele tem que ser muito interessante ao cliente comprador, né? Isso a gente chama de primeiro preço de mercado. O produto ele deve ter o primeiro preço de mercado, ou seja, dentro daquela área de posicionamento, ele tem que ser o melhor produto pelo menor preço possível, comparando-se a outros produtos semelhantes. E nós vamos falar muito sobre isso no decorrer dessa aula. O nosso objetivo é precificar, é ter a precificação eficiente do imóvel. Então, aqui cabem algumas ressalvas. Essa hora é a hora de maior conflito com o nosso cliente proprietário. Todo cliente proprietário tem no seu entendimento que o imóvel dele é melhor do que os demais, que o imóvel dele vale mais do que o imóvel do vizinho. Isto é comum, natural e quase que 100% das vezes você vai encontrar o cliente nesse perfil. O dele é melhor porque ele construiu, então ele sabe o que ele colocou ali de material, ele tem um apego emocional, foi o primeiro imóvel dele, quando ele se casou, comprou aquele imóvel, ou seus filhos nasceram ali, cresceram ali, foram criados ali, porque cada pedacinho daquela casa tem uma história. Então, a gente tem que, nesse momento, saber ouvir, entender, não é? Muito bem o cliente. Então, a precificação do imóvel, ela vem após o primeiro contato que foi feito, né? Então, você já ligou para este cliente, você já realizou a primeira visita. Esta primeira visita ao imóvel, ela tem por objetivo entender o cliente e a situação em que ele se encontra agora. Essa primeira visita, ela é fundamental para a precificação, porque é nela que você fará as perguntas de qualidade, que você receberá respostas de qualidade.
A qualidade das respostas está diretamente ligada à qualidade das perguntas. Então, nessa primeira visita, o que você vai fazer? Escutar, entender o seu cliente vendedor, perguntando a ele: por que o senhor está vendendo o imóvel? Há quanto tempo o senhor está vendendo este imóvel? O senhor já está anunciando esse imóvel? Qual o valor que o senhor anunciou o imóvel? E ele vai te respondendo e você, na verdade, como especialista, você já tem essas informações porque você já viu que este imóvel está anunciado em vários lugares, o valor que ele está anunciado, e você já sabe que este valor está fora do mercado. Quase sempre ele está fora do mercado. Mas esta é a hora de você escutar e definir para que entenda qual é a motivação do seu cliente. Para que o estudo de mercado ou análise mercadológica seja eficiente, o seu cliente ele tem que ter motivação de venda. Ou seja, ele tem que querer vender, precisar vender este imóvel por algum objetivo que seja. Então, isso ficará completamente claro na primeira visita, onde você faz todas essas perguntas, escuta, entende a dor do seu cliente, entende por que ele está vendendo e se coloca de uma forma de parceria para estar ali naquele momento e ajudá-lo na venda. Nessa primeira visita, você não fala de preço. Por quê? Porque você precisa desenvolver uma análise mercadológica para apresentar ao seu cliente, aonde você vai explicar e mostrar dados para ele que o convençam de que o preço do imóvel dele não está adequado ao mercado e é por isso que o imóvel dele não foi vendido até agora. Só que se você falar isto sem nenhuma metodologia, sem nenhuma compreensão de mercado e simplesmente falar, você não está atingindo o proprietário da maneira que você deve. Então, a análise mercadológica, o estudo de mercado, é a maneira profissional de você apresentar a esse proprietário através de fatos concretos e metodologias que o imóvel dele necessita ter o valor ajustado dentro do mercado para que seja vendido. Percebem? Então, primeira visita teríamos que dar uma outra aula completa sobre ela, mas é muito importante que você entenda que a primeira visita ela tem que ser muito bem feita e na qual você nada fala, apenas ouve e pergunta, faz as perguntas certas, matadoras, para que você consiga desenvolver a análise mercadológica de maneira eficiente. Contra fatos não há argumentos. Então, a minha metodologia é feita da maneira mais simples possível e ouvindo, escutando o cliente na primeira visita. Ouvir e escutar é diferente. Ouvir a gente ouve meio que entra por aqui e sai por aqui. A gente ouve muita coisa. Escutar, a gente escuta quando assimila. Então, você tem que entender. Você tem que perguntar para ele o que ele acha, por que ele comprou aquela casa, e é esse o momento onde ele vai lhe apresentar os pontos positivos da casa, o que o levou a comprar, o que o deixa feliz. E também você deve perguntar para ele por que ele está vendendo, é a principal pergunta, e se ele pudesse mudar alguma coisa na casa, o que ele mudaria? É nesse momento que você vai ter dele as informações que dizem o que pode ser um ponto de objeção na venda e que também vai ser eficiente na hora de precificar, tá bom? Então, as perguntas têm que ser eficientes e boas perguntas geram boas respostas que vão nos ajudar nesse momento de precificação. Uma segunda situação muito importante.
você tem que deixar claro para esse proprietário, no momento em que você apresenta o seu estudo de mercado, a sua análise mercadológica, de que você não faz o preço. Isto não é uma avaliação imobiliária. A avaliação imobiliária é uma outra coisa. Eu sou avaliadora imobiliária, perita judicial. Quando eu faço uma avaliação imobiliária, um PITAM, eu colho um documento bem extenso, no qual eu utilizo tabelas diversas, eu aumento o valor, diminuo o valor de acordo com várias características, acrescento, diminuo, e eu, como avaliadora imobiliária, assino este documento no qual eu dou o preço, eu precifico e coloco de acordo com uma série de metodologias, mas o preço final é determinado por mim, enquanto avaliadora imobiliária ou perita judicial. No caso da nossa análise mercadológica, quem define o preço é o mercado. Isso tem que ficar muito claro para o nosso cliente, para que ele entenda que nós, corretores de imóveis, não estamos diminuindo o valor da casa dele, que para ele é tão importante. Quem está fazendo isso é o quem? O mercado. Então, é muito importante mostrar para ele que não é uma avaliação e você não está dando valor ao imóvel. Você está apenas ajustando o valor do imóvel dele para o mercado. Então, o estudo de mercado ou a análise mercadológica é o valor que o mercado paga pelo imóvel dele hoje. Pode mudar amanhã, semana que vem, daqui a um mês. E não é determinado por você. Você tem que ter um relacionamento com este cliente e tem que estar isento da responsabilidade da avaliação. A avaliação é feita pelo mercado. Então, é muito importante você mostrar para ele: o mercado é ruim e eu sou fofa. Essa é uma brincadeira que eu faço todas as vezes que eu falo de estudo de mercado, que eu sempre tenho que me colocar para o cliente como uma ajuda, uma pessoa que está ali para ajudá-lo e não estou ali para diminuir o valor do imóvel dele. Quem faz isso é o mercado. O mercado é ruim e eu sou boa, eu sou fofa, eu estou ali para ajudá-lo. Isso é muito importante, como você se coloca à frente a este cliente, porque você tem que entender que em determinados momentos, nós vamos ver um exemplo verdadeiro a seguir, no qual eu tirei um valor muito grande da pretensão inicial desse cliente. Então, eu tenho que deixar ele claro para ele que não sou eu, é o mercado, e que eu só estou ali para mostrar para ele de forma profissional que para a venda do imóvel nós vamos ter que trabalhar no preço determinado pelo mercado imobiliário. Uma outra coisa importante, entender que este é um momento muitas vezes de dor para esse cliente, porque ele vai perceber por si só que aquilo que ele imaginava receber como fruto desta venda não vai ser exatamente aquele valor que ele esperava, vai ser menor. Então, ele tem que entender isso e você tem que dar a ele a oportunidade de assimilar de maneira muito tranquila, sem parecer ansioso, de forma calma e profissional e respeitando este momento, respeitando essa jornada e respeitando que muitas vezes aquele é o principal patrimônio da vida daquela pessoa. Então, você não pode agir de forma leviana ou de forma que não seja respeitosa e carinhosa neste momento, para mostrar a ele, através de fatos, que o valor que ele esperava efetivamente não é o valor que ele receberá. E entenda que até você chegar até a esse momento, ele já ouviu de 10 ou 15 ou 20 corretores o valor que ele queria, porque o mercado tradicional não precifica. Então, ele pergunta para o cliente: quanto que o senhor quer pela sua casa? E ele joga 2 milhões e o corretor aceita. Ou o corretor chuta. Então, ele está super... Normalmente, o valor está super valorizado pelo colega que não quer se indispor e não quer ter este problema com o cliente proprietário. Então,
É um momento que você tem que reservar várias horas para ser cauteloso, cuidadoso, respeitoso e acompanhar essa jornada do cliente nesse momento, ok? A minha análise mercadológica, ela é feita impressa, então todos os slides que vocês vão ver a partir de agora representam uma folha, eu imprimo, eu encaderno e eu entrego para este cliente. Só que, no momento da apresentação, este material fica na minha mão, eu viro para o cliente e apresento folha a folha, explicando cuidadosa e lentamente cada parte deste processo, para que ele se sinta confortável. Isso tem que ser feito, na minha opinião, olho no olho. Então, a presença do cliente na minha frente e quando eu viro para ele este material e página por página, com tempo e com cuidado, eu explico, depois que já falei para ele que não é uma avaliação mercadológica, isso aqui não se trata de uma avaliação, de uma perícia, e sim de que eu estou enquadrando o imóvel dele no valor de mercado para que nós consigamos atingir o objetivo dele, que é vender este imóvel, tá bom? Então, eu começo com uma breve descrição com o endereço. Eu sempre coloco uma foto do imóvel. No caso desse imóvel, esse imóvel já estava na prateleira da imobiliária, enquanto a imobiliária ainda trabalhava no modelo aberto. Eu peguei esta foto. Se eu não tenho a foto, eu sempre tiro uma foto depois da primeira visita. Depois que o cliente fechou a porta, eu faço uma fotinho da fachada e coloco para ilustrar esse material. Então, a análise mercadológica desse imóvel, está aí o endereço do imóvel. Ele tem uma área, esse fato é real, ok? Aconteceu. E nós vamos falar, eu gosto muito de trabalhar com fatos reais, para que vocês entendam que é possível, acontece, né? Então, a gente tem aí para mostrar de que forma foi feito do início ao fim. A área construída é importantíssimo, porque, desculpem, porque você vai trabalhar em cima de metro quadrado construído, tá? A gente trabalha preço de imóvel em cima de valor de metro quadrado construído. Para que isso para que não ocorra erro no meu comparativo, eu busco imóveis com o mesmo tamanho de terreno. Como eu sou especialista nesse condomínio, e nesse condomínio os terrenos têm um padrão, eu busquei imóveis que tinham o mesmo tamanho de terreno, para poder fazer o comparativo, tá bom? Então, é importante que você trabalhe com imóveis semelhantes, tá bom? Então, vamos lá. A descrição do imóvel inicial ele tem 423 metros quadrados. Ele possui, eu pego 3 características importantes desse imóvel. O que seriam características importantes? Características de busca da minha região. Quando eu atendo um cliente na minha região, normalmente ele pede. E ele faz questão de suítes, 3 ou 4. Ele gosta de salas amplas. E lá nessa região é imprescindível que haja área de lazer completa para ter busca, né? Então, eu coloquei 3 itens, porque eu vou buscar amostras que possuam esses 3 itens diferenciados. Eu buscaria amostras que tenham os 3 itens semelhantes, então eu poderei fazer comparativos aceitáveis. Se eu pegar muitas características desse imóvel, 4 suítes, 3 salas, lazer completo, garagem para 3 carros, não sei o que, provavelmente eu não vou encontrar comparativos semelhantes com todas essas características, não é? Então, se eu deixo 3, fica mais fácil eu encontrar amostras semelhantes com essas 3 características. A nossa análise mercadológica é feita, e nós vamos ver ao final, através do método comparativo de dados, tá bom? Então, eu busco 3 dados que sejam comparáveis com outros produtos, com outros imóveis que estejam à venda. O valor sugerido pelos proprietários hoje é 2.300.000, o que me gera um preço de metro quadrado de 5.432,21. Como eu cheguei nessa conta? Simples assim. Peguei o preço que ele pede
e dividir pela metragem. Isso me dá um valor de metro quadrado construído, tá bom? Então, se eu usar este valor de 2.300.000, eu chego a um valor de metro quadrado construído de 5.432,21. Só que eu também sei, porque eu já olhei o anúncio desse imóvel e eu sou especialista e a gente aprendeu isso lá em posicionamento, eu sei que esse imóvel está vendendo desde 2017. E essa análise mercadológica aconteceu em 2019. Então, ele está há mais de 2 anos vendendo. Não, mais de 2 anos não, há 2 anos vendendo. Então, um imóvel que está à venda há 2 anos, tem alguma coisa errada. O preço não tá certo. Esta é a coisa errada. Pode ser que ele não tenha sido trabalhado também. Não houve um trabalho de marketing eficiente. São 2 razões que você não vende um imóvel. Preço, falta de trabalho de marketing. Né? Trabalho direto e objetivo de venda. Um plano de marketing. Então, eu sei que ele está à venda há bastante tempo. E estou mostrando isso para o meu cliente. Caro cliente, então aqui está seu imóvel, aqui estão as características. Eu expliquei para ele que eu peguei 3 itens importantes e esses itens serão comparados com outras amostras para que a gente busque dentro daquela zona de atuação imóveis semelhantes ao dele que estejam à venda, ok? Se você erra a amostragem, você erra todo o processo de análise mercadológica. Por isso, você tem que ter posicionamento e já ser um especialista para fazer a análise mercadológica. Porque você, ao consultar os imóveis à venda, na maioria das vezes você já conhece quase todos e você sabe que aquele imóvel é parecido, é semelhante ao imóvel que você está trabalhando nesse momento. Tá bom? E aí eu começo com as páginas. Então, aqui é uma primeira página, está dividida em 2 slides, porque não cabia, mas em todas as páginas eu tenho um cabeçalho onde eu tenho meu nome, meu telefone, minha fotografia, para que ele não esqueça de mim, tá bom? Isso fica com ele. E aí eu coloco, primeiro item, a identificação do solicitante. A pedido do proprietário, o senhor João da Silva. Olha que legal. Ele se sente importante, afinal de contas eu estou fazendo esse estudo para ele. É exclusivo para ele. É individual. Eu desenvolvi para o senhor João da Silva. Não é um produto que eu tenho já pré-moldado e simplesmente vou jogando amostras. Não, esse estudo foi feito para ele. Então, eu já digo isso para ele. Senhor João, eu fiz esse estudo só para o senhor, para entender a sua casa, o valor da sua casa no mercado. Segundo item, finalidade do estudo. A finalidade é determinar o valor de mercado para o imóvel. Olha como é que a gente deixa claro aqui. Eu só estou determinando o valor de imóvel para colocar à venda. E para isso, eu utilizei o método comparativo de dados, que é o quê? Ele utiliza amostras coletadas no mercado que já estejam à venda, com características semelhantes ao objeto de estudo, que é o imóvel do meu cliente, localizadas na mesma região e que permitam estabelecer um parâmetro comparativo para a determinação de valor. Então, aqui é uma definição mais técnica para que o cliente entenda que eu tenho ferramentas, metodologia e objetivo. Ferramentas estão diretamente ligadas ao estudo, metodologia comparativa de dados e o objetivo único de determinar o valor de mercado para venda. Tudo bem? Continuando. O imóvel está localizado nesta rua e eu vou falar tudo sobre aquela área de posicionamento. Aqui eu mostro para ele que eu sou especialista, que eu entendo tudo daquele lugar e que ele não está trabalhando com uma pessoa qualquer. Ele está trabalhando com a melhor profissional daquela zona de posicionamento. Então, ele já começa a sentir segurança, porque vai ter coisa ali que eu estou falando que nem ele sabia, tá bom? Então, use, abuse, esbanje de falar sobre a sua zona de posicionamento, para que ele veja que você efetivamente não está despreparado e chegou ali com muitas informações, tá? Então, é importante você fazer esse tipo, tá vendo? Eu tenho dois slides aqui
só do que eu escrevi sobre essa zona de posicionamento para o meu cliente, para que ele se sinta amparado pelo melhor profissional que tem ali. Descrição básica. Eu não estou fazendo uma descrição de site. Eu só vou dizer para ele que eu sei que o imóvel dele, afinal de contas, eu estive lá, tem 4 suítes, que a sala cabe em 3 ambientes, que ele tem um home theater separado, que ele tem a cozinha, lavanderia, varanda e uma edícula, que tem sala, quarto, banheiro e cozinha, um depósito para ferramentaria, o lazer completo com espaço gourmet, piscina, fireplace, que cabem 4 carros em vagas cobertas. Tá? Eu fiz uma descrição básica do imóvel para que ele entenda, que eu lembro direitinho as características do imóvel dele. E vou começar efetivamente com a análise mercadológica. Minha primeira amostra. Eu gosto de pôr endereço, porque ele vai passar na frente. Se ele tiver qualquer dúvida, ele vai lá e vê o imóvel que está lá, está à venda e que realmente, ao ver, ele percebe que é um imóvel parecido com o dele. Essa casa, no caso, e eu estou explicando para ele, está à venda no mesmo condomínio. Ela possui uma área construída um pouco maior. Então, ela é uma casa maior que a dele, tem 530 metros quadrados de construção, possui as mesmas 4 suítes, 3 salas e tem piscina, churrasqueira, espaço gourmet, ou seja, lazer completo. E olha o preço que essa casa está à venda, gente. Essa casa está à venda por R$1.100.000. E mesmo assim, está à venda desde 2016. Olha que coisa, eu estou falando isso para ele. E ele vai virar para mim, quase certo, e vai dizer, mas essa casa não é igual à minha. Qual é a resposta para isso? Exatamente, senhor João. Nenhuma casa é igual à sua, mas ela é semelhante. Nenhuma casa é igual à sua, senhor João. Pode significar nenhuma casa é tão boa quanto a sua, ou nenhuma casa é tão ruim quanto a sua, ou seja, não significa nada. Eu não estou atribuindo valor, eu só estou concordando com o que ele diz para mim. Claro que não. Nenhuma casa é igual à sua. Porém, senhor João, esta casa é bastante semelhante. Ela tem o mesmo número de suítes, a sala dela é bem grande, ela cabe 3 ambientes na sala, ela tem uma piscina bacana, um espaço gourmet legal, e ela está vendendo a R$1.100.000 e mesmo assim não vendeu. Ok? Não discordo dele, concordo com ele, mas mostro que é uma casa perfeitamente adaptável e comparável com a dele. Tudo bem? Não poderia ser uma casa de madeira, não poderia ser uma casa de 1.500 metros quadrados de área construída, porque fica muito fora. Não poderia ser uma casa com 2 dormitórios. Ela tem que ser semelhante, porque senão, neste momento, ele já desarma o seu estudo, porque ele vai dizer que a casa não tem nada a ver com a dele. Tá bom? Então é importante, muito importante, o mais importante na análise mercadológica é escolher bem as amostras. Amostra 2. Tem o endereço para que ele possa verificar novamente uma casa maior, 556 metros, que tem 4 suítes, 3 salas e lazer completo. Vejam que curioso, é mais cara do que a dele. Está sendo pedido R$2.700.000 por esta casa. Tá? Então ele vai perceber que eu não quero colocar casas piores do que a dele para baixar o valor do imóvel dele. Eu estou sendo totalmente imparcial. Eu busquei as casas semelhantes que estão à venda no mercado e coloquei aqui. Então é sempre bom você ter casas também melhores que a dele. Porque você mostra que você está sendo isento, você não está influenciando no estudo. O estudo é realmente isento e é uma análise mercadológica. Só que veja, como esta casa é maior que a dele, quando eu divido o valor pedido pelo metro quadrado, pela metragem da casa, eu chego num valor de metro quadrado menor do que o dele. Então, a nossa ferramenta de trabalho aqui é metro quadrado construído. E aqui, nesse caso, essa casa, o metro quadrado dela construído é menor em valor do que a dele.
tá bom? Então, eu estou mostrando e estou explicando. Quando eu estou explicando tudo isso, o que que eu faço? Pausa. Não falo, expliquei e ele assimila. E se ele me fizer perguntas, eu respondo. E se ele me fizer questionamentos, tenho que ter todo o conhecimento e responder da maneira mais tranquila e profissional possível, entendendo e respeitando o momento do meu cliente. Dê pausa, porque ele vai começar a entender o que está acontecendo. Que provavelmente, ao final da minha explanação, o valor do imóvel dele não vai ser 2.300. Então, deixa que ele tenha os seus minutos. Dá uma pausa, fique quieto, deixa que ele assimile. Podemos continuar, senhor João? Alguma dúvida? Eu faço sempre assim, tá bom? Terceira amostra. Também temos um endereço, também temos uma casa maior e também com as 3 características principais. 4 suítes, 3 salas e lazer completo. Essa casa está à venda por 2.470, também um valor acima da dele. Olha que coisa! Desde 2014, estamos em 2019. A casa está sendo vendida há 5 anos. Como você conseguiu essa informação, Sandra? No Imóvel Web tem, desde quando ela foi anunciada. Se você tiver essa casa no seu portfólio, dentro da imobiliária, você tem também o dia que ela foi cadastrada. E você então sabe há quanto tempo ela está vendendo. Se você tiver essa informação é muito importante, muito preciosa. Tá bom? Olha só, na terceira amostra, a terceira casa é maior que a dele. O que isso pode significar? Que a casa dele, dentro dos padrões do condomínio, é pequena. Então, isso já pode parecer para ele um ponto negativo. E efetivamente pode ser. Tá bom? Então, é importante que você também ressalte isso com carinho, com cuidado e deixar que ele assimile. Aí está o sucesso da sua apresentação de análise mercadológica. Aí está o sucesso para que seu cliente entenda a precificação. Se você sair jogando tudo, sem deixar que ele assimile, sem deixar que ele entenda, dificilmente ele vai aceitar o que você vai falar ao término dessa apresentação. Tá bom? Senhor João, o senhor entendeu? O senhor conhece esta casa? Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. É uma boa casa, não é, senhor João? Essa fica em frente ao lago. E veja que curioso, desde 2014 a venda e não vendeu. E ela está com preço de metro quadrado de 4.490. Silêncio. Pausa. Podemos continuar, senhor João? Eu tenho mais 2 amostras. Amostra 4. Mesma coisinha. Endereço completo. Área construída, 555 metros. 4 suítes, 3 salas, lazer completo. 2.700, preço acima. A venda desde 2016, mas o metro quadrado dela, 4.864. Um imóvel à venda há 3 anos. O senhor conhece essa casa, senhor João? Fica ali na Rua Bebedouro, o senhor passa ali, quando o senhor desce pela portaria principal, ali na frente do lago, no finalzinho do lado esquerdo. Por que essas informações são importantes? Para que você demonstre que você efetivamente conhece, sabe aonde está esse imóvel. Você é especialista e ele pode confiar no que você está falando para ele. É importante. Então, eventualmente, enquanto você apresenta o seu material, você entra com alguma observação que faça com que ele entenda que você sabe o que você está falando. Ok? Seu João, tenho mais uma amostrinha para o senhor. Olha, essa fica ali na Rua Pereira Barreto, o senhor conhece? Ó, essa aqui é um pouquinho menor, bem próxima da metragem da sua casa, 446 metros. Também, seu João, tem as 4 suítes, a sala é bem ampla.
e ela possui área de lazer completa, uma piscina belíssima ali, tem do lado churrasqueira, tem um espaço gourmet até reformado, eles reformaram a piscina, reformaram o espaço gourmet há pouco tempo, e olha, a casa está sendo vendida a 1.280. O metro quadrado dela, 2.868. Veja, o senhor está um preço de metro quadrado abaixo. E mesmo assim vendida desde 2016. Né? Ah, mas essa casa, Sandra, ela não fica numa rua tão boa quanto a minha. Ah, percebo. É fato. Ela fica ali um pouquinho para cima, concordo com o senhor. Talvez por isso o valor esteja bem menor. Mas ela faz parte do que tem ali à venda. Então, eu peço que o senhor pense o seguinte. Imagine o senhor agora como comprador. O senhor entendendo que, se o senhor entrar no condomínio hoje e for comprador, ou seja, o senhor sabe que quer comprar uma casa aqui, o senhor busca uma casa com 4 suítes, o senhor não abre mão disso, que tenha piscina e tenha churrasqueira, porque o senhor está se mudando para cá para ter qualidade de vida e oferecer isso à sua família, e você tem essas condições, que seja uma sala ampla, tenha 4 suítes, piscina e espaço gourmet. Quais são as opções que o senhor vai encontrar? Todas essas. Então, o cliente comprador hoje, ele tem essa opção de 1.280. Então, o senhor tem que entender que essa entra no páreo, mesmo não sendo na mesma localização que a casa do senhor. Pausa. Transporta o seu cliente vendedor na posição do cliente comprador. Ele se sentir como comprador. Porque é essa pessoa que vai comprar. Ela tem estas opções. Então, a dele tem que ser mais interessante. Tá bom? Então, tem o comparativo. Essa aqui, ela está numa região que não é tão boa. Agora, eu mostrei outras 2 que estavam na frente do lago, que é a região mais valorizada do condomínio, e eu sei disso, e falei isso para ele. Então, eu tenho aí amostras de que eu consigo chegar num meio termo, porque a casa dele é exatamente o quê? Um meio termo. Não está na frente do lago, não está naquela rua tão alta, mas ela tem uma localização legal, então ela não é nem tanto, nem tão pouco. A gente vai ter que trabalhar com amostras que me possibilitem chegar no meio termo. Ok? Seu João, tudo bem? Podemos prosseguir? O senhor entendeu? O senhor tem alguma dúvida em relação às 5 amostras que eu apresentei para o senhor? Não? Ok, podemos prosseguir e prosseguir. E aqui eu vou colocar o imóvel vendido. É o meu trunfo especial. O imóvel vendido foi vendido por mim, ok? No caso, se não foi vendido por alguém que eu conheço, que possa ter me dado o valor efetivamente vendido, né? Algum colega da minha equipe, algum colega da minha agência, alguém que eu possa fazer, que eu faça parceria, que possa me passar essa informação. O proprietário eu conheço, que vendeu, posso tentar descobrir, enfim. Esse caso eu vendi. E aí eu digo, seu João, eu vendi esta casa agora, há pouco tempo. Ela fica nessa rua. A metragem é muito parecida com a da sua casa. No entanto, olha que coisa, seu João, é uma casa super moderna. Ela tem bem menos tempo de construção. E é uma casa que, comercialmente, as pessoas buscam muito hoje, porque ela é muito integrada, é muito clara, ela tem uma apresentação arquitetônica bastante moderna. E olha que curioso, seu João, as mesmas 4 suítes, mesmos 3 salas, né? E tem o lazer completo como a sua. E o valor da venda desse imóvel foi 1.680.000, o que me dá um valor de metro quadrado de 3.700. Eu vendi essa casa em 10 dias. Olha que sensacional, seu João, porque o mercado realmente entendeu que a casa estava num preço adequado e acessível e atrativo. Então, foi fazer anúncio, chegou cliente e a casa foi vendida em 10 dias. Fiquei tão feliz, foi uma coisa que me deixou bastante satisfeita, porque foi um trabalho bem feito.
o proprietário também ficou muito satisfeito. E ele também, se acredita que ele começou me pedindo 2.300 para botar a casa no mercado. E nós fizemos um estudo e colocamos a 1.700, fechamos a 1.680. Então, eu posso dizer para o senhor hoje que 3.700 metro quadrado é um valor absorvido pelo mercado dentro do condomínio, mas sempre com a ressalva que é uma casa mais moderna ainda, bem novinha. O senhor conhece essa casa? O senhor conhece o ex-proprietário? Ele chama-se Felipe, é uma pessoa ótima, construiu, mas acabou sendo transferido para outro lugar e teve que vender o imóvel. E olha que bacana, a gente conseguiu fazer esse trabalho em 10 dias. Pausa. Eu agora estou reafirmando que o valor de metro quadrado do imóvel dele não está dentro de mercado, que certamente essa casa é mais procurada que a dele, é mais aceita comercialmente, é mais moderna, o projeto é muito mais interessante. Então, nesse momento, o seu João falou, agora eu perdi, agora está difícil para mim. Então, vamos deixá-lo absorver, vamos deixá-lo sentir essa dor. E depois de um tempo que nós vamos conversar sobre isso, prosseguimos. Bom, seu João, qual é o objetivo agora? É muito simples. Nós vamos fazer uma análise que é simplesmente média aritmética. O senhor aprendeu? Até eu que sou ruim de matemática, seu João, sei fazer. Basta somar todos os valores que entraram nesse estudo, ter um valor final e dividir pelo número de amostras, e nós vamos chegar no valor de média. O senhor conhece média aritmética? Com certeza o senhor conhece, sabe fazer muito melhor do que eu, né? E aí eu já chamo o seu João para a próxima parte. Então, foram consideradas 5 amostras. Os valores finais por metro quadrado estão aqui na minha tabelinha. O imóvel dele está em vermelho, o valor de metro quadrado. Obviamente, ele não entra na soma, ele não é amostra, ele é o objeto. Então, eu só vou somar os valores de metro quadrado do 1 ao 5, da primeira amostra à quinta, somo e chego no valor final de R$19.154,93. Simples soma. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. É igual ao total. Tá bom? E divido pelo número de amostras. Vejam o valor de média que eu cheguei para a média do mercado naquele condomínio de imóveis à venda. R$3.830,98. Vejam como é parecido com o valor da média do imóvel vendido, de 3.733. Né? Então, efetivamente, mais ou menos, a média está próxima do valor final vendido. Só que eu entendo o seguinte, eu parei aqui, cheguei na média, ok, vamos falar em média. Não vou prosseguir nos valores. Eu falo, seu João, e tem uma outra análise que eu fiz sobre o seu imóvel. Então, quando eu estudei seu imóvel, eu achei pontos ótimos e favoráveis que nós conversamos aquele dia, anteontem, quando eu estive na sua casa, não se lembra? Seu imóvel tem privacidade, ele é bem localizado, ele tem um bom número de suítes, as pessoas gostam de imóveis com 4 suítes. Área verde, nossa, a pessoa normalmente vem de São Paulo, lá quer uma casa que tenha árvore, que tenha uma horta, e é legal que na sua casa tem. Ela foi pintada, foi muito boa ideia do senhor pintar a casa para vender, porque agora ela está pintadinha. Isso é bastante atrativo para o cliente comprador. Aquela edícula é excelente. Eu mesma, um dia pensando se posso trazer minha mãe, minha sogra para morar, de repente a gente tem um lugar para que ela more sozinha e ao mesmo tempo conosco, né? A gente toma conta da mãe, toma conta da sogra, mas ela está na casinha dela. É muito legal aquela edícula, é um diferencial da sua casa, porque tem uma sala, tem um banheiro, uma cozinha. E a casa é térrea. Nossa, isso é sensacional. Muitas pessoas procuram casa térrea e não acham. Então, essa é a cerejinha do bolo. Então, tudo isso eu levei em consideração. Mas também conversamos sobre algumas coisas. O imóvel já não é tão novo, né, seu João? O senhor me falou 20 anos, eu dei uma olhadinha na matrícula, tem 20 anos de construção. Então, quem comprar provavelmente vai querer modernizar. Porque a arquitetura dele é bem clara de que ele é um imóvel construído há mais de 20 anos.
porque ele é de tijolinho aparente, não se usa tanto, as vigas em madeira estão à mostra. Então, é aquele imóvel que o cliente provavelmente vai querer modernizar. Área de serviço afastado, o senhor falou que a dona Maria reclama toda vez que tem que pôr roupa para lavar de noite, não é, seu João? Tem que pegar a roupa, sair da cozinha, atravessar do lado de fora e levar lá na área de serviço. E se está chovendo é um caos, porque mesmo no chuva a gente precisa lavar roupa de vez em quando, não é? Umas roupas para colocar na secadora e tudo mais, e fica distante. Então, isso é uma coisa que pode ser que o cliente, na hora que vai visitar a casa, ele mostre para a gente que é uma objeção, né? Ele pode achar um pouquinho ruim. Os banheiros não são grandes, o senhor mesmo falou para mim que se pudesse, fazia uma reforma e aumentava os banheiros, né? Ficaram pequenos. Então, provavelmente, esse ponto é um pouquinho menos favorável que os demais. E pode ser que o cliente também perceba isso e entenda que ele tem que aumentar pelo menos o banheiro da suíte principal. E aí vai uma obrinha, né? Então, isso requer um gasto por parte dele. E o senhor também me falou que a dona Maria reclama o dia todo que aquela cozinha é escura, né? Realmente é um pouquinho escura, falta aquela janelona. E hoje em dia é uma tendência. O senhor sabia? As pessoas gostam de cozinhas claras e o senhor mesmo falou para mim que se fosse reformar a casa, abriria uma grande janela na cozinha. Percebe que eu usei todos os argumentos que ele usou na primeira visita? Em nenhum momento eu desqualifiquei o imóvel dele? Eu usei os pontos positivos que ele usou e eu usei os pontos negativos que ele usou para embasar a minha análise. E não fui eu que falei, foi ele. Por isso é tão importante na primeira visita a gente perguntar e escutar o que o cliente tem para nos dizer. Tá bom? E aí, seu João, veja só, para que a gente faça a venda desse imóvel de uma forma rápida e eficiente, eu preciso que ele se torne o primeiro preço. Ou seja, que quando aquele comprador que nós conversamos chegar aqui para comprar este imóvel, ele entenda que comparativamente ao seu, ou seja, com boa localização, as 4 suítes, as 3 salas, e todas as características da sua casa, com aquela piscina ótima, com espaço gourmet, os comparativos, o seu tem que ser o mais interessante. Tem que ser aquele que ele fala, puxa, de tudo que tem, esta é a melhor casa. E como a gente consegue isso? Através do primeiro preço. O que é o primeiro preço? É o custo-benefício. Aquilo que a gente fala quando vai comprar vinho ou quando vai comprar alguma outra coisa, que alguma pessoa que entende muito daquele produto fala, isto é um excelente custo-benefício. Ou seja, o senhor paga um valor e recebe muitos benefícios que relativos a esse, comparativamente a esse valor, são muito interessantes. Então, eu preciso tornar o imóvel do senhor o melhor custo-benefício comparativamente aos demais que estão à venda. Tudo bem, senhor João? O senhor entendeu? É como qualquer outro produto, não é? Quando o senhor vai buscar, o senhor não busca o melhor custo-benefício. Eu também aqui busco para que seu produto seja o melhor custo-benefício dentro do condomínio. Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, nessa análise, eu entendo e vou explicar para o senhor o seguinte. Nós chegamos naquele valor de metro quadrado de média, né? Pegamos todas as casas que estão à venda, que são comparativas com a do senhor, e chegamos num valor de metro quadrado de média. O que significa média? Média é mais ou menos o que todas essas casas estão pedindo pelo metro quadrado, não é? Essas casas hoje têm, em média, este valor de metro quadrado para venda. E essas casas estão à venda há 3, 4, 5 anos até nós temos a amostra. Então, eu entendo, enquanto analiso, que o valor de média à venda nesse condomínio não está atrativo ao mercado. E eu também entendo, isto aí é um fato técnico que eu posso embasar e mostrar para o senhor, que todas as pessoas que põem um imóvel à venda, elas calculam 10 a 15% a mais do que elas efetivamente gostariam de receber por ele. A chamada gordura, aquela margem de negociação. Então, eu entendo que esse metro quadrado de margem de média, desculpem, de média, ele está supervalorizado entre 10 a 15%, porque o proprietário colocou 10% ou 15% de gordura para que na hora da negociação chegue no valor que ele quer. Isso se chama fator oferta ou fator de fonte. É um dado estatístico dentro da avaliação de imóveis.
que nós não estamos avaliando, fazendo uma avaliação, porque nós estamos usando o preço do mercado, mas é para nós entendermos que os imóveis à venda no mercado sempre, é fato estatístico, estão entre 10% a 15% acima do valor que efetivamente seu cliente, o seu proprietário deseja receber na venda. E nesse momento, o seu João muitas vezes vai te dizer, o meu também. Eu falo em 2.300, mas com 2 eu fico feliz. Então, se alguém quiser pagar 2, eu vendo. Aí você conclui que efetivamente faz sentido o que você está explicando para ele. Tá certo? O senhor entendeu, seu João? Você tem alguma dúvida sobre fator oferta, gordura, negociação? Não? Ótimo. Então, para chegar naquele primeiro preço de mercado, ou seja, o melhor custo-benefício, qual é a minha estratégia? Eu pego o valor de média, porque ficar na média já está certo e comprovado que não vende, e eu aplico o fator oferta. Ou seja, eu vou pegar esse valor de média e vou deduzir deste valor os 10% de gordura. E a gente vai ficar com o valor magrinho do imóvel. Afinal de contas, todo mundo quer ser magrinho, né? Só o imóvel que tem que ter gordura. Então, quando eu tiro esses 10%, eu estou no valor magrinho. Ou seja, eu entendo que é esse valor que efetivamente, em média de metro quadrado, as pessoas esperam receber. E chega num valor de R$ 3.447,88. Esse é o valor de metro quadrado à venda dentro do condomínio sem gordura. O senhor entendeu, seu João? Se eu pegar esse valor de média e multiplicar pela metragem do seu imóvel, 423,4 metros quadrados, eu chego a um valor final de venda de R$ 1.458.000. Pessoal, pausa. Ele queria 2.300. Como falar para ele que é 1.458? Do jeito que eu acabei de falar. Com amostras qualificadas e só estou mostrando os fatos. Eu não, em nenhum momento, eu coloquei nenhum tipo de opinião pessoal minha. Perceberam? Não sou eu que estou dizendo. Eu simplesmente estou usando dados para fazer uma avaliação, que não é uma avaliação, é uma análise mercadológica. Eu estou usando metodologias que me levem a entender o valor de mercado, né? Então, se 3.700 eu vendi aquela casa super moderna, com 450 metros, ou seja, um pouco maior que a dele, recém-construída, toda clarinha, que o mercado procura, faz muito sentido que o metro quadrado da casa dele custe R$ 3.400. Só que a diferença de valor de pedida para o valor que a gente tem aqui é muito grande. Então é um susto. E esse é o momento de respeitar o seu cliente e deixar que ele absorva. Que ele sinta a dor desse momento. Que ele incorpore. Nesse momento você pode ter muitas atitudes do seu cliente. Ele pode dizer, para dar a casa eu não dou. Você quer que eu dê minha casa? Absolutamente. Eu não quero nada. Eu só estou mostrando para o senhor que o valor que o mercado paga hoje pelo seu imóvel é esse. E não é realmente o senhor dar, porque o senhor vai receber um valor pela venda. Nós não estamos falando em dar nada, nós estamos falando em ajustar preços de venda. O senhor percebe? Por esse valor eu mesmo vendo. Perfeitamente. Se o senhor acha que o senhor tem condições de vender o imóvel por esse valor, o senhor fica à vontade e deve realmente vendê-lo. Mas a venda do imóvel, ela está ligada tanto ao preço quanto ao trabalho. E eu sou a profissional especialista em vender imóveis. O senhor fazia o que mesmo, seu João? Eu sou advogado. Eu não entendo nada de direito. Se o senhor me der um processo para fazer, com certeza, mesmo que eu esteja muito bem intencionada, fatalmente eu dou um valor bom de acordo, mas não vou conseguir fechar. Então, é a mesma coisa em relação ao imóvel. Não é só o valor. Tem um trabalho que é feito de maneira profissional para poder vender o imóvel. O preço é o fator principal, porém não é o único. Sandra, mas você está falando para eu vender a 1.458 minha casa? Absolutamente, seu João. Eu só coloquei para o senhor os fatos.
Agora nós vamos conversar sobre ele, não é? E você não está dando valor aqui. Eu não escrevi que este é o valor, escrevi, eu pus o valor. Quem decide o valor é ele, junto com o meu estudo. Percebem? Eu não impus, eu pus o valor. Eu cheguei a uma conclusão fazendo conta, mostrando a ele os dados. E nesse momento a gente começa a discutir, então, sobre valores. Ah, Sandra, mas um 458 eu não acho muito pouco. Né? Eu não posso aceitar. Ok, o que o senhor acha plausível? Ah, eu acho plausível 1.800. Não, seu João, infelizmente 1.800. E aí você pode ir acompanhando com ele, dividindo, chegando no metro quadrado, né? Desse valor. Então você faz 1.800 dividido por 423,40, você vai ter um valor muito superior de metro quadrado. E você já sabe que se você simplesmente pegar o valor de 3.830, que é a média, e multiplicar pela casa, pelo valor da casa dele, você tem 1.600 e pouco. Tá? Então, se você pusesse a casa dele a 1.600.000 e alguma coisa, 1.650.000, você estaria colocando o imóvel dele no valor de média. Então, da média para baixo, você tem uma margenzinha aí que você consegue talvez conversar com ele. Você pode pegar esse imóvel a 1.500, você pode pegar esse imóvel a 1.550, mas sempre abaixo da média. Se subir de 1.650, não pegue, porque não vale a pena. Você vai estar trabalhando com um imóvel que está igual aos que estão vendendo há 5 anos. Você não vai conseguir vender. Se eu vendi aquele outro por 1.600 e pouco, você jamais vai conseguir vender o imóvel do seu João por 1.800. Ou por 1.750 que o vale. Entenderam? Não tem como encontrar fatos no argumentos. E você é especialista, então você já sabe. Então não pega imóvel fora de preço. Agora, aquela gordura que a gente tinha, existe uma maneira de se negociar. Senhor João, ok. O senhor está falando em 1.580. Vamos falar em 1.580. Pode ser. Eu posso trabalhar no 1.580 seu imóvel para lançamento de mercado. Mas é importante o senhor entender que nós estamos experimentando o mercado. Quem vai dizer para a gente se o valor está certo ou não é o mercado. Então, eu ponho a 1.580 e vou começar a receber os feedbacks sobre esse valor. Se nós não tivermos visitas, não tivermos propostas, não tivermos procura. Em 40 dias, a gente vai para 1.458. O que o senhor acha da minha proposta? Sandra, 1.650, eu já tenho aí uma margenzinha para ter a comissão, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e de repente fica um valor melhor na minha mão. Perfeitamente. Então, podemos fazer dessa forma, seu João. Começamos por 1.580, 1.600. Sandra, 1.600? Então, seu João, vamos baixar da casa do 1.600, porque é questão de busca na internet, né? Se o cliente vai se ele tem até 1.600, se eu ponho 1.600, o imóvel do senhor já passa para a próxima faixa. Então, nem que seja 1.590, vamos deixar mais próximos de 1,5. 1,5 é o valor que aceita aqui no nosso estado o pagamento com fundo de garantia. Então, a gente está mais próximo disso, e isso é um fator determinante para a venda do imóvel. Então, vamos deixar a 1.590? Ah, tá bom, Sandra, 1.590 por 40 dias. Ao término de 40 dias, a gente volta a falar, porque nós faremos reuniões constantes de feedback. Isso vai estar no plano de marketing, que é a próxima aula. E eu vou tratando com o senhor essa baixa, se for necessária. Eu pretendo vender antes. Espero que consiga. Vamos ver o que o mercado tem a nos dizer. Pergunta capital. O cliente vai fazer para você. Se pusermos a 458.000, você vai vender? Em quanto tempo? Seu João, infelizmente não sei nem se vou vender. Eu pretendo vender, trabalharei fortemente para vender, isso o senhor vai ter a certeza. O tempo eu vou vender, não sei o tempo e não sei o preço. Então,
Você nunca assume uma responsabilidade. Por esse preço eu vendo, não tenho dúvida. Não, eu já tive que baixar várias vezes depois do estudo de mercado, mais 3 vezes para chegar no valor. Nós estamos numa experimentação de mercado. Deixe isso claro para o seu cliente. Nós vamos experimentar o mercado. Lembra? Eu sou o quê? Fofa. O mercado é que vai dizer, eu não tenho nenhum tipo de participação na definição do valor. A única participação na definição do valor vem do mercado. Por isso é uma análise mercadológica, não é uma análise sandrológica. Brincando para fazer a coisa ficar um pouco mais divertida. Porque é um momento difícil, um momento de muita dor. E nós temos que respeitar a dor do nosso cliente. Aquele momento é difícil, é o momento que ele entende que o patrimônio dele não vale o que ele imaginava para o mercado. E é doído. Né? Mas você está aqui para quê? Para ajudar. E qual é o objetivo? Vender. Você quer vender. E se ele te disser, Sandra, eu quero deixar com você, eu te dou exclusivo, mas eu quero por 1.850, você tem que virar para o seu cliente e dizer para ele o seguinte, seu João, eu não posso fazer isso. Eu estaria sendo injusta. Eu não estaria sendo honesta com o senhor. Eu estou sendo desonesta em pegar um imóvel por um valor que eu sei que não conseguirei vender. Eu só vou atrasar mais. O senhor está vendendo desde 2016. Eu vou atrasar mais ainda o seu processo. Para daqui a 6 meses falar para o senhor que eu não consegui vender? Não, não faria isso com o senhor. Eu sou uma profissional. Jamais faria isso com o senhor. Não estou à vontade de fazer. Eu preciso vender seu imóvel. É isso que o senhor está me pedindo. E eu estou mostrando para o senhor que para vender a gente precisa chegar num valor que seja interessante para o mercado. O senhor compreende? Eu também gostaria de vender para os 2.300. Eu ganho comissão, seu João. Quanto maior o valor, melhor para mim. Mas eu não vou vender. E eu vou ser mais uma pessoa a dizer para o senhor que vou fazer algo que não vou fazer. E eu não me sinto satisfeita em ser desonesta com o senhor. O senhor entende? Ok? É muito importante. Somos parceiros. Estamos aqui para vender o seu imóvel. E eu vou vender desde que o mercado entenda como ele sendo um produto atrativo, com valor atrativo. Tudo bem? Seu João está lá. Mas ele entende. Isso foi real. O proprietário não se chama São de seu João, mas é outro proprietário. E nós chegamos e pusemos a 1.580 e o imóvel foi vendido em 10 dias. Ok? E veja, com sobrepreço. Eu consegui vender pelo preço que ele queria. Se em 40 dias não tivéssemos chegado, ele já saberia que nós temos que baixar para 1.458. Na maioria das vezes, o preço vendido é exatamente o preço que aparece aqui. Exatamente. Nesse caso, eu consegui vender com a pequenininha gordura. Ok? Conclusão. Devemos considerar que ao manter o imóvel com valor de média, estaremos apenas deixando igual aos demais, que não têm sido vendidos. Isso está no documento que eu estou entregando. Minha recomendação é iniciarmos com valor atrativo do mercado, a fim de gerar maior número de buscas, propostas e, consequentemente, mais celeridade no fechamento. Assim, faremos a experimentação do valor de acordo com o número de visitas e propostas. Eu não botei o valor. Vejam, o valor não está definido por mim. O valor está lá e nós chegamos, inclusive, em um valor um pouquinho maior. Vale ressaltar que o estudo de mercado se resume a uma pesquisa para enquadramento do valor do imóvel ao mercado, não se tratando de avaliação imobiliária. Está escrito aqui na minha conclusão. E assim, eu chego no valor de mercado o mais próximo e o mais atrativo possível para a venda. Se você, neste momento, se compromete por um valor que não é possível de venda, você está dizendo para o seu cliente que você poderia vender o imóvel dele por um valor que você sabe que não vai vender. Então, você vai criar para você mesmo um grande problema. A precificação é o fator fundamental no nosso trabalho, no nosso modelo. Você só consegue vender imóvel que esteja precificado. Afinal de contas, você não vende imóvel. O que vende imóvel é o preço.
você trabalha com relacionamento. Você ajuda o seu cliente a colocar o valor do imóvel para que ele se venda sozinho. O imóvel se vende, você não vende imóvel. Você ajuda o cliente a atingir o objetivo dele, que é vender o imóvel. Ok? Aí estão os meus contatos. Me sigam no Instagram, no Facebook. Tem muita publicação. Vocês podem acompanhar lá. É bom para vocês aprenderem também. O meu Instagram, o meu WhatsApp, me desculpem, para que vocês possam me fazer perguntas se quiserem. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu prometo que eu tento responder a todos. LinkedIn e meu canal no YouTube, que também tem alguns vídeos legais para que você tire suas dúvidas, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Sucesso! Sigam o modelo, é muito importante, é tudo isso. Hashtag sigam o modelo, que é o mais importante para mim, e que vocês consigam prosperar nessa empresa que dá todas as ferramentas para que vocês sejam corretores de sucesso absoluto. Um beijo grande, pessoal, e até a próxima. Oi, Sil.